Bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset Management. Eu sou a Isabela Cruz, do time de distribuição, e aqui conosco está o Thiago Berriel, economista e estrategista-chefe da BTG Pactual Asset. Berriel, um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Obrigada pela sua vinda. É sempre um prazer, Isa. Berriel, agosto terminou sendo mais um mês com bastante volatilidade, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Alguns dados corroboraram para essa volatilidade. Então, quais foram esses dados, até mesmo para a gente dar um overview aqui para quem está nos assistindo e nos escutando, e como que está a perspectiva, visto que nesta quarta-feira temos a reunião muito importante de juros nos Estados Unidos? Muita coisa aconteceu nesse mês de agosto, mas a gente acho que vale ressaltar algumas coisas assim, importantes. Uma, a gente teve dois dados de payroll, que é o dado principal do mercado de trabalho americano. O primeiro, no início de agosto, referente a julho, ele veio mais baixo do que as pessoas esperavam. Veio uma catástrofe, uma hecatombe? Não, veio mais fraco. Mas mesmo assim o mercado já teve uma reação enorme àquilo. Absolutamente enorme. Chegou a precificar uma reunião emergencial antes do FOMC de setembro, que não fazia nenhum sentido. Isso mostrava como o mercado estava sensível, apostando que o Fed reagiria rápido a uma deterioração no mercado de trabalho. Aí teve um outro, assim, para ressaltar, assim, teve um discurso muito importante do Powell, que é o presidente do Fed, em Jackson Hole, que é uma conferência anual que o Fed faz, o Fed é o anfitrião, em que ele costuma dar mensagens importantes. Assim, historicamente, isso já acontece há muitas décadas, ele passa algumas mensagens importantes ali. E o Powell, ele falou explicitamente que eles vão começar o corte de juros em setembro. A segunda é que eles vão estar sensíveis ao mercado de trabalho. Ele chegou a dizer que não toleraria uma fraqueza adicional no mercado de trabalho. O que isso quer dizer exatamente? Ninguém sabe, mas qual é a zona de segurança, o intervalo de confiança para dizer que enfraqueceu mais? Ninguém sabe, as pessoas especulam. Magnitude. Qual é a magnitude que geraria isso? E chegou a dizer que então não toleraria mais e que ele teria muito espaço nos juros para reagir. O que as pessoas interpretaram disso? Em geral, interpretaram que o Fed não só podia cortar, como ele podia começar de 50 e acelerar muito o ciclo, caso viesse um número ruim de desemprego e de payroll no final de agosto, no início de setembro. Foi o número que a gente viu na sexta passada, que as pessoas tinham uma enorme expectativa de que podia gerar muita volatilidade. O dado saiu um pouquinho mais fraco, mais ou menos em linha com o esperado. Na minha visão, não dá para encaixar no discurso do Powell. Se você tiver um intervalo de tolerância mais ou menos razoável, saiu um número assim, oscilou dentro do normal ali, do esperado, eu não acho que dá para caracterizar com clareza que está desacelerando mais, e aí eu acho que isso, na minha visão, chancela começar o ciclo de 25. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai ser um ciclo de 25 para sempre? Eu acho improvável. A gente está num trend em que o mercado de trabalho está suavizando. Se essa tendência se confirmar, o que é o mais provável, a gente pode ter rapidamente, talvez em novembro, já uma aceleração do ritmo de corte para 50. E trazendo isso aqui para o Brasil, enquanto nos Estados Unidos a gente está falando ali numa redução para a próxima reunião, aqui no Brasil, no mês de agosto também, a gente teve algumas notícias, algumas interpretações também do mercado e também de comunicação aqui do Banco Central também. Então, a gente está prevendo uma alta. Então, nos Estados Unidos, queda e aqui uma alta. Então, quais as principais variáveis aqui para o Brasil? Como que está a expectativa? Acho que no Brasil as coisas são bem mais complicadas, como em geral são. A gente teve na ata do Copom passado, a gente teve o BC deixando claro que ele tinha duas estratégias. Uma, ou manter a taxa de juros parada por um tempo muito grande, ou subir os juros, dependendo das condições. Tá? Até aí, normal, acho que a mensagem nem é tão diferente do que ele já vinha dizendo, mas aí a gente viu as peças do comitê tendo posições diferentes, até diferentes do que era esperado. A gente viu uma postura muito
hawkish, né, muito dura, do futuro presidente do Banco Central, já indicado, o Galípolo, até antes de ser indicado. E a gente viu os outros membros do comitê reforçando a mensagem da ata, que não dá para dizer que é uma mensagem leve, é uma mensagem que poderia subir se precisasse. E enfatizando alguns pontos. Um é quão sério é o processo de desancoragem das expectativas que a gente está vivendo. Dois, que a atividade no Brasil tem sido mais forte do que se esperava. Então, a combinação de alguns membros muito hawkish, muito duros, e a caracterização do cenário que a gente está vivendo de desancoragem e de atividade mais forte, levou o mercado, de maneira justa, a precificar um ciclo de alta. Nas comunicações mais recentes, principalmente do Roberto e do Diogo, ficou muito claro que esse ciclo de alta não começa de 50, vai começar de 25, tá? Se começar. Mas também é muito provável que comece, dado toda a sinalização, dado tudo que a gente está vendo, dado o cenário que eles mesmos pintaram. A dúvida, e aqui o debate no mercado é um debate bem mais aguerrido, acirrado, onde as divergências são muito maiores, é o tamanho do ciclo. E o tamanho vai guiar em que ritmo eles vão andar para frente, né? E aqui é difícil de medir, porque a gente tem que entender se o objetivo primário for reancorar as expectativas, a gente não sabe direito o tamanho do ciclo que faz o trabalho. Os modelos não são bons, nem a gente tem bastante evidência sobre o quanto de juros é necessário, dado uma situação fiscal, para reancorar as expectativas. Então, acho que ninguém sabe. Em compensação, existia muita dúvida sobre a capacidade do novo Banco Central, como a maioria dos indicados pelo governo Lula, de subir juros. E a gente está aprendendo que eles vão subir, vão votar por subida. Então isso tem um efeito na credibilidade que também pode ter um efeito extra de reancoragem. Então a gente tem que ir com calma. Acho que não, é muito cedo para saber o tamanho do ciclo. E a gente tem que entender que o ciclo vai depender, dos objetivos desse Banco Central, se é realmente reancorar as expectativas ou só levar a projeção do modelo do BC para a meta. E dois, o efeito desse aumento de juros inicial sobre as próprias expectativas. Eu acho que essas dúvidas, ao serem sanadas, vão dar mais indicações sobre os próximos passos. Perfeito, Berriel. E você mencionou ali a questão fiscal também. Vocês continuam com a mesma análise do mês passado? A expansão continua forte? Como que está a perspectiva de vocês? A gente tinha uma visão, mês passado, que era de que, para o crescimento da economia, mais importante que o superávit primário é a evolução do crescimento dos gastos reais do governo de uma maneira ampla, que considera tudo, não só o que está definido no arcabouço fiscal. Como a gente cresceu demais os gastos do governo amplos no primeiro semestre do ano, e como a gente vem crescendo muito isso nos últimos 2 anos, quando a gente vai para a planilha, parece que é inevitável que a gente tenha um decrescimento dessa taxa de crescimento. Tá? A gente crescia 8%, 9% em termos reais nos últimos 2 anos, esse semestre a gente deveria ter um crescimento perto de zero, talvez até um pouco negativo. Então, o efeito dessa taxa de crescimento sobre a atividade devia ser negativo. A gente deveria ter um alívio fiscal nesse semestre. O que seria bom para a política monetária, bom no sentido de que você precisa fazer menos para ter o mesmo efeito. Para nossa surpresa, a gente começa a ter debates estranhos no fiscal esse mês, por exemplo, com uma criatividade na maneira proposta para financiar o Vale Gás, como se você estivesse criando buracos novos no arcabouço para manutenção de gastos em níveis altos. Então, mesmo que o Vale Gás em si, orçado e planejado, tenha sido de um valor pequeno, 0,10% do PIB, o precedente que isso cria gera muita insegurança sobre o nosso cenário de que o gasto vai ser contido pelo arcabouço. Por mais que a gente tenha na planilha, se o arcabouço estiver vigente, alguma coisa para frente mais comedida, o precedente criado pela discussão que a gente teve esse mês não foi bom. Berriel, agora, quais são as variáveis, o que vocês olham ali, o que vocês analisam, o que o investidor aqui também que está nos assistindo deveria ficar de olho, tanto nos Estados Unidos quanto em Brasil,
em novos dados para realmente fazer suas alocações e até mesmo a gente aqui como BTG Asset, para os gestores fazerem as posições deles? Acho que nos Estados Unidos o que está, assim, é muito claro o diagnóstico do Fed. A gente pode concordar ou não, mas é muito claro para ele que a batalha da inflação está vencida, a gente tem que olhar com calma a evolução do mercado de trabalho. Isso é fundamental para saber os próximos passos do Fed. O Brasil é mais complicado. Eu acho que as coisas que a gente tem que olhar, é o Fed. Um Fed cortando os juros num ritmo maior beneficia não só o Brasil, como todos os emergentes. E daria um espaço extra para que o câmbio tivesse uma dinâmica razoável, mesmo que os juros não suba tanto. E segundo ponto, no Brasil, eu acho que não tem jeito. É a gente olhar a atividade. E a atividade vai ser uma função do que a gente espera que seja um gasto do governo para frente. Então, essa combinação desses dois elementos eu acho que é fundamental para a gente ter uma visão mais clara do tamanho do ciclo. Se a gente tiver que botar mais uma coisa, eu acho que é a evolução das expectativas nesse ambiente de subida de juros. Qual vai ser a sensibilidade da reancoragem, se houver alguma, que esse ciclo de alta vai ter? Eu acho que esses são os pontos fundamentais para a gente ver se o custo de desinflacionar vai ser alto, vai ser extremamente alto ou se vai ser baixo, vai depender dessas coisas. Ótimo. Perriel, obrigada novamente aqui pelas suas explicações, pela sua aula aqui. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui e nos vemos no próximo mês.